Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso evento de hoje da Neotrid. No nosso webinário hoje nós trouxemos algumas dicas e truques para otimizar o uso do Neotrid. São estratégias inteligentes que podem ajudar a gente a ser mais produtivo e mais produtiva. E eu queria começar com essa pergunta, né? Por que utilizar a ferramenta Neotrid? Os usuários que já utilizam, no caso, a nossa ferramenta Neotrid, eles têm um propósito. Para eles é muito claro o que a ferramenta precisa ajudar. E para você que está iniciando hoje a usar a ferramenta? Eu vou trazer aqui 5 grandes pilares, 5 grandes argumentos do quanto a ferramenta pode efetivamente ajudar a gente no dia a dia. Primeiro não dá para falar de produtividade sem falar de resultados. Quais são os resultados que a gente tem nesse momento? Como que a gente pode medir que a gente está melhorando os nossos resultados? Quais são os resultados que a gente tem buscado? Então, o Neotrid vai trazer dados reais de como que está a nossa produtividade, os nossos resultados. E se a gente quer ser produtivo, quer ter mais resultado, a gente precisa falar de produtividade. Quando a gente trata de produtividade aqui na Neotrid, a gente está falando de ter resultado, mas sem perder o equilíbrio. É ter qualidade de vida, é ter bem-estar, é não se matar durante o processo de produzir os resultados. Então, é uma produtividade inteligente, uma produtividade que realmente ajuda a gente a produzir resultado, mas sem perder o nosso equilíbrio. Para a gente ser mais produtivo ou mais produtiva, não tem como não falar de foco. Como está o foco nesse momento? O que tem distraído você no dia a dia? Só é possível saber que a gente está distraído ou distraída se a gente sabe o que deveria estar fazendo. E aqui a gente pode definir, então, uma prioridade muito clara, estabelecer um tempo previsto para focar nessa prioridade, para realmente poder realizar aquilo que a gente está buscando. Quando a gente fala de foco, é preciso ter objetivo definido. É preciso a gente estabelecer metas. Então, no Neotrid é possível a gente centralizar as nossas metas, centralizar os nossos projetos, os nossos objetivos. E acompanhar como está o progresso de cada objetivo, de cada meta que a gente tem. E não dá para falar de produtividade sem falar de organização. Então, a gente se torna mais organizado, mais organizada, centralizando tudo num lugar só, e distribuindo para os nossos dispositivos, né? Seja tablet, celular, computador, enfim. Quando a gente vai para começar a utilização do Neotrid, o que a gente tem percebido nos nossos atendimentos, nas nossas consultorias, e a gente faz muito isso aqui na Neotrid, os impactos negativos, aquilo que está impactando negativamente na produtividade diária das pessoas. O primeiro impacto é muita urgência, muita atividade imprevista e muita interrupção. Quando a gente começa a ter excesso de atividades urgentes, imprevistos, interrupções, o problema, muitas das vezes, é que a gente está desconhecendo o que está gerando isso. E, quando a gente começa a entender o que está gerando, a gente começa a poder definir, né, um plano de ação, um processo, para realmente reduzir essas situações na nossa vida. Parte do problema tem a ver com o quê? Falta de um método. A gente aprende a administrar o nosso tempo de maneira empírica. Muitas das vezes a gente vai lá e começa a pesquisar, até para saber mais sobre o assunto, mas não define uma metodologia que ajuda a gente ao quê? A se alinhar com aquilo que é importante. Quando eu comecei a usar o Neotrid, estava até pensando hoje sobre isso, né? Já tem bastante tempo, é mais de uma década. Eu comecei quando eu li esse livro aqui, ó, Mais Tempo, Mais Dinheiro. Eu já li alguns livros do Gustavo Cerbasi, e aí quando eu vi aqui o Christian falando, né, sobre como ele se organizava, como que ele planejava, eu achei fantástico, né? Tanto a mentalidade dele, a questão do Neotrid e os comportamentos, a questão do método. E aí eu falei, poxa vida, vou começar a usar o Neotrid. E no começo não funcionava tão bem, não. Mesmo eu tendo uma certa disciplina, ficava as atividades atrasadas, tudo vermelho na época, enfim. E aí, como eu tinha um propósito muito claro, né, que eu gostaria que a ferramenta me ajudasse, eu fui persistindo até que funcionou bem. Então é importante a gente entender que a metodologia faz toda a diferença, mas que também pode ter um problema central na nossa vida, que é falta centralização das atividades. E é aqui que entra a ferramenta Neotrid, centralizando tudo que a gente está decidido fazer, podendo aplicar um método, pode ser o método TRID, pode ser vários métodos, método GTD, método da Franklin Covey, método da pirâmide da produtividade. E aí a gente pode classificar o nosso tempo entre importante, urgente e circunstancial para poder entender com clareza tudo que está estressando a gente, tudo que está desperdiçando o nosso tempo. Nesse momento, então, para a gente poder ser mais produtivo usando o Neotrid e mais produtiva,
eu vou mostrar, então, como a gente pode dominar essa ferramenta. No canto esquerdo é onde a gente adiciona compromisso e tarefa. Em breve vai sair uma atualização onde vai ser possível também incluir anotações. Então, vai ter um bloquinho de anotação, como se fosse um OneNote, um Evernote. E as pessoas vão poder, então, usar ali dentro do Neotrid para gerenciar uma base de conhecimento, um caderno digital. Então, a gente, em breve, vai estar lançando aí essa novidade. Existem teclas de atalho. O Alt-C adiciona o compromisso, Alt-T tarefa. Quando adicionado compromisso, agora ele aparece, então, no lado direito aqui, nessa barra no lado direito. As tarefas ficam no centro. E aí você aqui tem agora as durações das tarefas, mais os compromissos, somando aqui em cima o total. Então, esse total de horas aqui soma todas as atividades do seu dia, que é o único indicador que mostra se o seu dia é viável ou não. Então, a pessoa tem 17 atividades para hoje, mas o que mais conta é 9 horas e 10. Porque aí sim dá para a gente saber, se entrar algo novo de 1 hora para fazer, é para 10 e 10. Eu tenho esse tempo realmente para fazer isso? Mais à esquerda, nesse ícone, é um planejamento automático. Hoje nós vamos usar todas essas ferramentas aqui de maneira prática. Mas o sistema planeja para vocês aí, seguindo alguns critérios. Eu quero as mais rápidas primeiro, as mais demoradas, estatística de alta performance, separar o profissional do pessoal. À esquerda aqui tem um calendário para navegar para qualquer dia da semana. Aqui tem um planejamento, então, para qualquer período, seja 3 dias para frente, a semana, o mês. No meu progresso, são relatórios para ajudar a gente a analisar os indicadores da nossa produtividade, aplicação do método TRID, como está o andamento das nossas metas. Logo ao lado aqui, é possível ocultar tudo aquilo que já foi feito. Então, quando a gente completa uma tarefa no Neotrid, ela fica riscada e, às vezes, a pessoa quer ocultar. Então, dá para vir aqui e habilitar e desabilitar. Mais à esquerda aqui tem um ícone nessa interrogação que ajuda do suporte e também manuais do sistema, tá? Tutoriais. Logo acima, nesse ícone da engrenagem, configurar o Neotrid e fazer a integração. Aqui a gente tem esse ícone do sino para chegar às nossas notificações, lembretes e avisos. Logo acima, uma caixa de conversa, um chat interno, quando o sistema está sendo usado em equipes, onde a gente pode interagir com as pessoas da equipe por aqui. Processos, onde a gente padroniza, né, o workflow, o fluxo de trabalho, as rotinas. Nós estamos na tela Minha Home, então é possível incluir uma foto no sistema. Aqui embaixo nós temos o método TRIAD, para visualizar os papéis, metas, categorias. Logo abaixo, formas de visualização de equipe. Então, a tela da alocação, timeline, o Kanban, listas. E aqui, relatórios para a gente poder analisar os nossos resultados. A barra de pesquisa ficou aqui em cima, né? O ícone da lupa, agora está aqui em cima. E logo abaixo ali, esse vídeo tutorial da tela Minha Home. Então, vou para a tela Minha Home do Neotrid aqui, para a gente dar algumas dicas. Toda vez que tiver essa faixa vermelha, pessoal, está atrasado. Essa bolinha aqui, então, é a classificação do tempo. Uma pessoa está com as atividades importantes, circunstancial e urgente. Mais à direita aqui, a gente tem a equipe. Tudo que não tiver essa bolinha aqui está sem equipe. E aqui os projetos. E a gente pode definir cor para os projetos. Aqui em cima, então, foram criadas várias equipes. Existem vários projetos no sistema. E aí a gente sempre começa cadastrando os nossos papéis, metas, já vou falar um pouco mais disso, e também categorias. Vou dar muitas dicas sobre isso também. Estruturada a ferramenta, cadastrados os nossos papéis, metas, categorias, equipes, projetos e processos, e inclusas as atividades com hora marcada, que está aqui no canto direito, e as nossas tarefas, sejam elas pontuais, né, só para o dia de hoje, ou recorrente. Agora eu quero, então, definir prioridade. Eu posso clicar, segurar e arrastar, mas se eu clicar aqui nesse ícone do planejar o meu dia, olha que interessante. No início do dia, a pessoa foi lá e clicou aqui. Ele separou aqui na parte superior tudo que está atrasado dos dias anteriores. Aqui embaixo estão as tarefas previstas para o dia. E aí a gente pode vir aqui e definir o critério. A partir do momento que eu defino o critério aqui, se eu quiser planejar até para outro período, do dia de hoje até segunda-feira, eu posso redistribuir as atividades. O sistema faz isso automaticamente através do algoritmo que tem aqui.
Então, eu vou manter no dia de hoje mesmo e vou pedir para visualizar. Ó, ele planejou para mim aqui essa ordem, e aí eu posso aceitar. Por que ele não planejou aqui, ó, as atrasadas? Porque ele mantém para a pessoa decidir sobre o que ficou pendente, já que isso pode ser um grande problema. Então, se eu quiser sequenciar aqui e ter essa ordem numérica, basta eu arrastar e ele sequencia para mim. Se eu clicar em tríade aqui, ó, ele traz primeiro o urgente, depois o que não foi classificado, depois o importante e depois o circunstancial. Se eu clicar em nome, vou ordenar por nome. Eu posso ordenar por equipe também, por projeto. A pessoa tem 3 tarefas para fazer. Uma importante, uma urgente e uma circunstancial. O que a gente deveria fazer primeiro? Seguindo o método TRID, a gente primeiro deveria fazer o urgente, depois focar no importante e depois no circunstancial. A gente começa a fazer essa urgência. Infelizmente, né, no mundo corporativo, no nosso dia a dia, surge algo novo. Então, surgiu uma nova tarefa aí para fazer. A pessoa pode capturar, já pode classificar por aqui e já pode definir um tempo aqui que ela vai precisar para resolver essa atividade. Salvou, apareceu aqui. Ela pode até arrastar, continuar a fazer o que ela está fazendo, finalizou, ela inicia essa atividade. Então, primeira dica aí. Vamos falar um pouco de organização, né? Organização produtiva. Quando a gente usa categorias no Neotrid, as categorias é como as tags, as etiquetas que são usadas em outros sistemas. Então, quando você cria uma atividade, essa atividade está ligada ao seu trabalho, está ligada à sua casa, apartamento, onde você mora, né? Seus estudos, lazer, saúde, finanças. Então, ao criar uma atividade, você pode categorizar essa atividade. E aí eu quero trazer uns exemplos que a gente usa também no dia a dia. Eu gosto de usar essas categorias produtivas aqui em alguns momentos. Quando eu sinto que eu estou, às vezes, sobrecarregado, ou que muitas vezes está faltando tempo para algumas coisas que eu estou precisando fazer. E o que seriam essas categorias? Eu chamo elas de P1, P2 e P3. P1, para mim, é uma inovação. Toda vez que eu estou envolvido com algo novo, ou seja, eu nunca fiz. E aí, ao criar a atividade, um projeto, uma meta, eu considero a categoria P1 para essa atividade. O P2, responsabilidade. Então, uma obrigação minha. É o Marcelo que tem que fazer. Então, dentro da Neotrid, enquanto consultor Neotrid, dentro da equipe, essa responsabilidade é do Marcelo. E aí surge algo que é de responsabilidade de outra pessoa. Eu considero o P3. Muitas das vezes a gente pode estar fazendo algo de responsabilidade de outra pessoa. Não é colaborando. Nesse caso, você está resolvendo a atividade da outra pessoa mesmo. É como se a pessoa tivesse saído de férias e você tivesse que absorver toda essa demanda junto com o que você já tem para fazer. E aí, quando a gente começa a usar esse tipo de categoria, vai gerar para a gente um percentual em cada uma dessas esferas. E aí dá para a gente entender, muitas vezes, que a gente está tocando coisas demais novas nesse exato momento. Muitos cursos, muitas leituras, tentando fazer um monte de coisa nova, e aí isso pode estar comprometendo a questão da gente construir aí, né, bons hábitos, uma produtividade que realmente funciona. Então, uso esse tipo de categoria para me ajudar a entender a minha dedicação de tempo para aquilo que está sendo novo na minha vida, aquilo que faz parte da minha responsabilidade e aquilo que muitas vezes eu estou precisando fazer para outras pessoas e que pode estar realmente tomando um tempo acima do que seria de forma adequada, né, o ideal, vamos dizer assim. Então, fica aí essa dica de primeira categoria produtiva e eu vou trazer aqui mais alguns exemplos para vocês. Então, deixa eu pegar aqui. Vamos considerar que você tivesse, então, atividades, elas fossem de alta complexidade, exige muita concentração, muita atenção. Aí você pode ter categorias que te ajudassem a, durante o dia, a gente sabe aí que tem o ciclo circadiano, o biorritmo, e tem também o nosso cronotipo. Para quem participa da mentoria do Christian, o Christian trata desses assuntos, né? E aí, vamos considerar que a atividade exigisse um nível de atenção tremendo. E o seu horário, naquele momento, a forma como você, né, o seu dia a dia, não é o melhor horário para você agendar aquele tipo de atividade. Vou dar um exemplo meu. No período da tarde, se eu colocar uma atividade de alta concentração, muitas das vezes a minha mente ela quer devagar. E aí, por mais que tenha disciplina, não é um bom momento para agendar esse tipo de atividade. Mas se precisar fazer, muita gente vai lá e vai fazer.
Mas se eu posso escolher colocar no melhor momento, por que não fazer isso? Então, quando estiver criando atividade, você pode ter categoria onde exige alta atenção sua. Um A com 3 mais significa que aquela atividade exige alta atenção. Você poderia usar a abreviação de energia, né? O E, ou poderia colocar energia como todo. Ou C de concentração. Então, esse tipo de categoria pode te ajudar a classificar, categorizar melhor suas atividades, para depois poder analisar como que tem sido a sua produtividade e se essas atividades realmente estão no melhor momento do seu dia. Existe uma metodologia da matriz da gestão do tempo, onde você pode ter Q1, Q2, Q3 e Q4. É aquela matriz, né, que urgente, importante, não importante e urgente. Mas se a gente considera o Q1 como uma necessidade, o Q2 como eficácia, o Q3 como distração e o Q4 como desperdício, você pode, ao criar a sua atividade, categorizar ela, e aí, quando você categoriza, vai gerar para você tudo que você está fazendo nesses 4 quadrantes. Nesse caso, pessoal, a tríade do tempo, ela separa claramente o importante, o urgente e o circunstancial. Ou a pessoa está fazendo algo importante, ou ela está fazendo algo urgente, ou ela está fazendo algo circunstancial. Eu trouxe até aqui algumas dicas em relação a isso, para a pessoa poder aplicar isso de maneira onde o cérebro entende claramente a hora que a gente está numa urgência, em algo importante, em algo circunstancial. Então, dá para a gente ter uma infinidade de categorias. Vamos considerar que você comprou algo, ou você pediu a alguém algo, e você está aguardando isso. Você pode ter uma categoria aguardando resposta. Você pode ter uma categoria de algo que você não sabe quando vai fazer e incubar isso. Uma categoria incubado. E aqui a gente pode ter uma infinidade de categorias, né? Deixa eu mostrar alguns, eu já deixei aqui. São categorias, aniversários. Imagina você cadastrando uma tarefa recorrente de pessoas que são importantes de você lembrar o aniversário, e aí você deixa com essa categoria. Quando abre o mês ali que você quer ver só o que está agendado nessa categoria, você consegue fazer o filtro e visualizar. Basta vir aqui em cima, selecionar que ele carrega para você só daquilo que você quer. Então, podemos ter categoria contas a pagar, contas a receber. Então, você usa um aplicativo, você usa um software, uma planilha de Excel para gerenciar o contas a pagar e receber, mas no Neutrid, você agenda o seu planejamento da rotina para lidar com tudo isso. E aí você pode antecipar pagamento de conta, tudo que for possível, né? Aplicar aquilo que a gente sabe que ajuda, a antecipação, unida ao planejamento. Equilíbrio físico, mental, espiritual, emocional. Então, quando criada uma atividade, a gente pode associar para depois a gente poder identificar quanto que a gente está dedicando aos nossos 4 corpos, né? Por 4 dimensões. E aí a gente pode ter categoria para lives, webinários que a gente está assistindo. Uma série de categorias aí, que eu vou dando exemplo aí já, para a gente dar continuidade. Então, vamos falar agora sobre, antes de iniciar a execução das atividades do dia, qual que deveria ser a nossa primeira atitude? Esvaziar a mente. É descarregar mesmo. Porque se a gente não faz isso, já começa a execução, vai começar a gerar as vozes na cabeça. E é aqui que a gente começa a perder a produtividade e o controle. Porque a cabeça cheia atrapalha a gente a ter foco. Quanto menos assunto você está focado, aí vem aquela vozinha na cabeça. O Christian chama de grilo falante, né? A gente vê em algumas metodologias falando de grilo falante e tem a mente de macaco, né? Então, toda hora aquela vozinha na cabeça te incomodando. Então, é importante a gente fazer isso. E isso poderia ter uma tarefa no Neutrid para a pessoa descarregar. Claro que quando isso é algo tão habitual, a pessoa às vezes não tem tarefa. Eu, particularmente, na minha gestão, eu gosto de ter uma tarefa chamada priorizar. Quando eu dou play nessa tarefa, a primeira coisa que eu faço é isso. Eu estou me esquecendo de algo, além de tudo que está aqui, que eu deveria, né, descarregar aqui, para minha mente ficar clara como uma água, para realmente poder concentrar e não ficar divagando, me distraindo. Aí você foi lá e descarregou 10 atividades novas que você lembrou. Qual o segundo passo? Classificar. Olha, isso é circunstancial, isso é urgente, isso é importante. Pessoal, sem correria. Então, classificou, aí sim, duração. Isso me toma 30 minutos,
isso é 10 minutinhos, isso é 5, e aí a gente começa a definir duração. E por último, não menos importante, sequenciar. Essa é a primeira prioridade, essa é a segunda, essa é a terceira. E aí, quando a gente faz isso, a gente realmente pode manter um nível de foco e concentração absurdo. Então, vamos retomar aqui para a nossa agenda. Eu estou fazendo essa nova tarefa e surgiu algo novo aqui novamente. Eu posso simplesmente vir aqui e dar Enter, ele já captura, ou eu posso já classificar, né? Classificar, definir duração. Só que aí a gente pode também vir aqui, ó, e definir se é atividade de equipe, em qual papel que eu estou nesse momento, se tem alguma categoria que eu vou utilizar aqui, se está ligado a alguma meta, e salvar. Então, quando a gente começa a ter mais processual isso que vai acontecendo, chegou algo novo, como que eu vou lidar com isso? A gente começa a ganhar um nível de controle gigantesco. Isso vai permitir a gente ter mais liberdade de escolha, e aí muitas das vezes não vai dar para fazer tudo no mesmo dia. E aí a pessoa pode começar a redefinir aqui aquilo que vai ficar como prioridade do dia. Então, na medida que a gente vai capturando, o tempo vai somando aqui, e pode ser que vai ficando inviável concluir tudo que está sendo agendado. Vamos falar agora, então, de um fluxograma de ação. Então, só reforçando, descarregar, classificar, isso é urgente, isso é importante, isso é circunstancial, isso é urgente, porque aí, na hora que vai para decidir o que fica no dia e o que não fica, a gente tem ali mais clareza, né? Geralmente, o circunstancial fica por último mesmo. Incluir duração e sequenciar as atividades por ordem de prioridade. No livro da Tríade do Tempo, o Christian traz para a gente, na fase da execução, o fluxograma da ação. Como está mais preparado para lidar com demandas inesperadas. Então, chegou um evento novo. Demandação? Não. Vai para o lixo, ou às vezes a pessoa precisa armazenar. Demandação? Sim. Só que a pessoa decidiu não fazer. Demandação? 3 minutos? Até 3 minutos, sim. Faça imediatamente. Demorou mais que isso? Posso delegar? Se eu delegar, eu crio um follow-up, uma tarefa de acompanhamento. Se eu não delegar e não fizer, nesse caso, agendar. Como compromisso, tem hora marcada, e como tarefa, entra na nossa lista de próximas ações, né, as nossas próximas tarefas a serem realizadas. Agora, vamos considerar a metodologia GTD. David Allen, então, fala sobre a gente gerenciar, então, as nossas caixas de entrada e vão chegar para a gente tralhas ou coisas. Quantas caixas de entrada você precisa gerenciar no seu dia? Quanto tempo cada caixa de entrada dessa toma no seu dia? Qual que é o melhor horário para você processar e trabalhar nessa caixa de entrada? Qual que é a origem? O que está chegando para você? E por qual canal, né? Qual caixa de entrada? Porque tem momentos que a gente não gasta um segundo para capturar e coletar demandas que chegam. Então, chegou algo no seu e-mail agora, no seu WhatsApp chegou um áudio, chegou mensagens no grupo do Telegram, chegou mensagem no Teams, no Slack, enfim, várias ferramentas. E capturou. Em algum momento, você vai processar e esclarecer todos esses itens que chegaram. Só que aí é importante a gente estar consciente que esses itens podem ser o quê? Tarefa, compromisso, uma anotação, uma ideia, um contato. E aí a gente precisa organizar no lugar certo. Reparem que aqui a gente não está executando ainda. E isso é muito importante. Por quê? Porque na hora que a gente faz isso dentro da ferramenta Neutrid, vira o nosso sistema de decisão do que realmente vai ser as prioridades do dia. Porque se a gente deixa todas as ferramentas trazendo as prioridades, não dá. Então, fica aí essa dica. Dá para aplicar os métodos dentro do Neutrid e a gente precisa construir essa mentalidade de estar antes do sistema, né? O sistema só dá o apoio para a gente, mas é a gente que constrói na ferramenta toda essa dinâmica. Como criar tarefas no Neutrid? A gente já fez muito isso em vários webinários. Só que hoje eu quero mostrar como criar já dentro de um projeto, sem sair do nosso e-mail. Então, para quem nunca viu isso, né, de criar tarefas para dentro do Neutrid a partir do e-mail, o que precisa fazer, pessoal? Então, aqui em cima chegam e-mails novos. Vou pegar aqui. Chegou um e-mail na caixa de entrada. Cada um tem a sua maneira de trabalhar, né, nessas caixas de entrada e decidir. Se eu não fizer, vai ficar aqui lido e eu não vou fazer nada?
Quando a pessoa leu a primeira mensagem, se ela decidir que não vai fazer agora, o que ela deveria fazer? Criar uma tarefa a partir desse e-mail. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar agora esse e-mail aqui e poderia enviar ele para dentro do Neutrid como uma tarefa, só que nesse caso eu vou fazer esse exemplo de virar tarefa dentro de um projeto. Então, vou pegar aqui, ó, curso método TRID. A gente vai fazer um lançamento de um curso aqui na Neutrid sobre o método TRID, aplicado no Neutrid e também aplicado em outras ferramentas. Aí está aqui o e-mail. Então, aqui houve toda uma gestão no dia a dia aí para a gente chegar na validação dessa apresentação. O que a gente pode fazer? Pegar aqui, ó, e encaminhar para esse e-mail aqui, ó, tasks@neutrid.com. Só que aqui embaixo a gente tem que colocar uma hashtag que a gente criou dentro do projeto. Eu vou mostrar onde que fica. Quando eu faço isso daqui e envio, deixa eu só apagar isso aqui, deixando isso aqui. Quando eu faço isso aqui e envio, já gerou para mim uma tarefa dentro do Neutrid e dentro do projeto. Vamos ver se isso é verdade? Vamos localizar. Aqui, ó. Olha lá. Dentro do projeto, aqui está o responsável. Eu vou clicar aqui. Vou abrir nesse ícone aqui o projeto. E vou clicar em cima do projeto. O que a gente precisa fazer para isso acontecer? Aqui embaixo, ó. Colocar aqui nessa hashtag aqui, ó, o nome do projeto, o código do projeto. Como que vai ser identificado qual o projeto para gerar tarefa já dentro dele. Com isso dá para fazer para qualquer situação. O webinário, assim que eu recebo o link do webinário, por exemplo, eu posso encaminhar para dentro do Neutrid já dentro do projeto. Então isso funciona de maneira excelente aí para a gente poder transformar tarefa no Neutrid dentro do projeto sem sair do e-mail. Vamos falar um pouco de projetos e processos produtivos. Existem alguns conceitos de projetos e eu queria trazer aqui dois para a gente, extraído de dois livros. Primeiro, projeto, série de tarefas não rotineiras voltada para um objetivo, voltadas para um resultado, voltadas para resolver um problema. Toda vez que você tiver várias atividades para resolver um problema, você pode encarar isso como um projeto. Projeto, um empreendimento temporário com começo e fim levado adiante para criar um produto, serviço ou resultado único. Então, toda vez que eu preciso fazer algo aqui na Neutrid que me exige várias atividades, eu crio um projeto. Porque aí eu sei uma data de início e término para mim fazer essas demandas que vão acontecendo até concluir esse projeto. E o processo? O processo vai fazer a alocação automática das atividades. Você pode padronizar e automatizar essas atividades do fluxo de trabalho e das rotinas. Vamos ver isso na prática? Vamos lá. Eu vou pegar aqui em cima projetos. Então, estou aqui no ambiente de projetos e vou selecionar projetos da equipe cursos e eventos na Neutrid. Então, vários projetos aqui. Vou clicar nesse ícone no canto direito para ele me mostrar o percentual de progresso, o dashboard. Como que está cada um dos projetos? Ó. Com 65% do projeto de lançamento do curso Método TRID, já está ok. Webinário, 92%. Então, aqui, todo agendamento relacionado ao webinário passa dentro desse projeto. Todo agendamento relacionado à Universidade Neutrid passa dentro desse projeto. Então, aqui fica organizado, centralizado, e muitas vezes a gente está tocando muitos projetos ao mesmo tempo, mas as ferramentas estão inadequadas. Toda vez que a gente vai criar um projeto de um webinário, a gente inicia através de um processo. Olha que interessante. Processo webinário Neutrid. Todo mês a gente faz um webinário. Aqui no canto direito tem o botão iniciar e tem esse outro ícone. Então, 78% desse webinário de hoje já foi concretizado. Eu vou clicar aqui em cima, ele vai me mostrar lá, ó, tudo que já foi feito. Nesse momento, a gente está aqui, ó, ao vivo no webinário. Logo depois eu vou enviar a gravação para subir para o YouTube. Ao receber a confirmação, vai estar publicado. E, ó, webinário do aplicativo Neutrid no mês que vem. Eu já me antecipei, startei o processo, ó,
E aí a gente tem esse desenho aqui em cima. Do início ao fim, como que funciona esse procedimento? Pessoal, isso funciona para qualquer necessidade, tá? Quando a gente conhece do início ao fim como produzir aquele resultado, fica tudo mais fácil. Então, tudo começa com essa primeira tarefa, segue esse fluxo no primeiro dia, passado 3 dias, faz isso, passado 5, faz isso, até que chega essa última atividade. E aqui tem vários responsáveis envolvidos, olha lá. E depois a gente pode analisar as estatísticas desse processo. Então, isso é muito útil. É assim que a gente trabalha aqui na Neutrid, iniciando processos para várias necessidades internas aí que a gente tem no dia a dia. Vamos falar agora um pouco sobre integrações. A gente sabe aí que o Neutrid faz integração com o Google Agenda, né, o Google Calendar, com o Outlook. Só que olha que interessante essa integração. Para quem usa a Alexa, olha que eu falo que ela já até escuta ali, eu posso pedir a Alexa para adicionar para mim um compromisso ou uma tarefa. Essa tarefa e esse compromisso, através do site IFTTT, que é uma plataforma de automação, vem para o Google Agenda, para o Google Calendar e vem direto para o Neutrid. Então, muitas das vezes, né, comando de voz, a gente faz isso e já vem direto. Então, como que vai aparecer para a gente no Neutrid esse tipo de agendamento? Aqui no canto direito, olha lá. Aqui, a atividade que eu agendei agora há pouco, ela já aparece aqui muito rapidamente para a gente. É só dar o comando e isso acontece. O site, pessoal, é esse daqui, ó, IFTTT. Dá para baixar também o aplicativo e fazer algumas automações aí. Nesse caso, eu fiz a automação da Alexa com o Google Calendar, o Google Agenda, e aí eu fiz a integração com o Neutrid. Como fazer a integração com o Neutrid? Localiza aqui no canto esquerdo o ícone da engrenagem, clica aqui em integrações e vem aqui, ó, Google. E aí faz a importação. E aí tudo que você agenda no Google Calendar vai para o Neutrid, do Neutrid para o Google Calendar. Então isso funciona super bem aí e faz a gente ganhar um bom tempo. Vamos falar agora de uma dica prática, porque muitas das vezes a gente é condicionado ao quê? A separar o importante do urgente. E a gente deveria quebrar esse paradigma. Porque isso pode estar condicionando a gente a classificar tudo como se fosse urgente ou importante. Para pensar se isso acontece com vocês aí. Hoje, quando chega algo, vocês classificam quase sempre como importante ou urgente? Quando a gente começa a separar o importante do circunstancial, ou o importante daquilo que não é importante, todos os dois têm prazo. Só que o circunstancial não quer dizer que ele é desnecessário. Muitas das vezes você vai fazer, mas está contra a sua plena vontade. É aquilo que você faz de maneira, né, você é praticamente obrigado a fazer, mas que você em algum momento quer parar de fazer. Então vamos falar um pouco de circunstancial. Distração é circunstancial. Só que a gente só sabe que está distraído quando a gente sabe que deveria estar fazendo. Então estou nesse momento fazendo uma tarefa importante. Aí eu paro de fazer a tarefa importante, estou lá no Instagram vendo distraído. Desperdício, interrupção, então bolinha amarela em tudo isso. Quando você se sentir desmotivado ou desmotivada, frustrado ou frustrada, entediado ou entediado, ou seja, o que você está sentindo? Se for nessas condições aí, quer dizer que a gente então está numa atividade circunstancial. Isso poderia ser delegado, isso você não quer usar o tempo para fazer, circunstancial. Já o urgente é aquilo que a gente está sem prazo, está sem tempo. Mas e o importante? O importante ele é aquilo que a gente planeja para fazer, mas é o espontâneo também. O importante é você se sente bem, você tem prazo, você nunca se sente pressionado na nossa metodologia da tríade do tempo, criada pelo Christian Barbosa. O tempo está a seu favor, o relógio não está contra você. Por isso que uma das missões do Neutrid é fazer o tempo a nosso favor, né? Porque tem o tempo cronológico, tem o tempo psicológico. Muitas vezes no tempo cronológico você planejou várias atividades, mas aqui na mente você está no passado e no futuro, porque a sua mente está indisciplinada. E aí as urgências que a gente faz com pressa, correria, aquilo que precisa fazer de forma imediata, atua sobre a gente, vira um grande problema. Tá, Marcelo, você falou de várias coisas aí que a gente até sabe. Como que a gente pode, então, melhorar a nossa produtividade em cima da tríade do tempo? Primeiro, como reduzir?
Quando a gente classifica, vocês vão ter dados. Dados reais, classificados por vocês mesmos, do que é urgente, do que é importante, do que é circunstancial. É preciso analisar para entender essas urgências e esses circunstanciais e muitas vezes até definir uma meta. Olha, eu quero reduzir de 5% a 20% das minhas atividades urgentes e circunstanciais. E aí, a gente começa a traçar um plano de ação para reduzir. Então, vamos pegar essa meta. A pessoa pode vir aqui criar uma meta, ó, reduzir 5 a 20% de atividades circunstanciais e urgentes. Mas, pessoal, vocês podem centralizar aqui qualquer tipo de objetivo, qualquer meta. Eu quero comprar um celular novo, quero comprar um móvel para dentro de casa, uma Alexa, um videogame, eu quero emagrecer, eu quero faturar 3 milhões, eu quero alcançar minha liberdade financeira, independência financeira, eu quero investir 30% da minha renda, quero fazer um MBA, eu quero viajar, eu quero ter uma certificação, uma segunda carreira, terceira carreira, 5 fontes de rendas diferentes. Então, a gente pode vir aqui cadastrar e, quando agendar uma atividade, associar a meta. E muitas vezes a gente está com várias metas, vários objetivos, mas está tudo mental. Quando a gente começa a trazer a ferramenta, a gente consegue perceber que a gente está tentando fazer várias metas ao mesmo tempo. Problema de foco. Quando eu crio as minhas metas no Neutrid, o que eu faço? Eu vou aplicando alguns métodos. Então, QFA, quero focado do ano. A minha meta mais importante desse ano, qual que é? Eu coloco ela lá cadastrar. Qual que é a segunda meta mais importante do ano? Então, a gente vê que tem várias metas e tem objetivos também ali, secundários, alguns objetivos que você quer realizar. Então, vale a pena de verdade cadastrar as nossas metas para que a gente possa ter, num lugar central, tudo que a gente está tentando realizar do ponto de vista de resultado. A meta nunca é a atividade que a gente está fazendo. Ela nunca está aqui, ó, como uma tarefa a ser feita. Então, isso é muito importante para a gente poder ser produtivo. Como que a gente faz, então, para analisar essas urgências? No Neutrid, existe aí o que a gente tem de relatório, que é o lista, que é um timesheet. A pessoa pode vir aqui, ó, no timesheet, no canto esquerdo, visualizações, lista. E aqui em cima ela pode definir, ó, eu quero que filtra para mim só o que está urgente, no mês anterior, agrupado por categoria. Aqui na Neutrid, dando mais alguns exemplos de categoria, eu separo as minhas macroatividades em demonstração, consultoria, reunião, webinário, workshop, colaboração com a equipe. Quando eu cadastro essas categorias, chega algo para mim, ou algo que eu estou criando, eu associo essa categoria. Vamos pensar no escritório de advocacia. Quanto tempo gasto com audiência? Quanto tempo gasto com peças jurídicas, elaboração de peças jurídicas? Quanto tempo gasto com respostas de inbox, caixa de entrada, mensagens, ligações? Não dá para a gente criar categorias para gerenciar esses tipos de demanda, organizar elas para entender, então nessa categoria que eu tenho mais problema, né? Por exemplo, consultoria, vamos considerar que eu tivesse 30% de urgência, e aí eu olhasse assim e falar, nossa, eu preciso melhorar aí a minha produtividade na consultoria da empresa. O que está gerando de urgência para mim? Aí eu posso olhar esse tipo de relatório. Aqui embaixo, ó, relacionado ao aplicativo, as urgências que tiveram nesse período, as aulas ao vivo. Então, vários tipos de categoria que a gente pode usar. Olha lá o P1 que eu falei para vocês. Porque é interessante, né? É um P1, não quer dizer que é porque é P1 que ele é importante necessariamente. Pode ser um P1 que é algo novo que você está fazendo e que aí, na hora que você vai classificar pela tríade, ele é urgente. Você precisa atuar imediatamente. Faz sentido, pessoal? Gostaria que vocês deixassem aí no chat, por gentileza, se fez sentido o que a gente está falando até agora. Vamos. Como reduzir urgência na nossa vida? O primeiro ponto é descobrir tudo que é urgente, dentro da empresa e na nossa vida. Como fazer isso? O que fazer? Primeiro, buscar razões, as causas. Por que essa atividade era urgente? Então, uma primeira pergunta. Quando eu pego aquela primeira tarefa urgente e estou analisando, então, reservei um tempo, 5, 10 minutinhos, fui lá e peguei a primeira urgência. Por que essa atividade foi urgente? Comecei a buscar entender. Como que eu poderia ter prevenido essa urgência? Comecei a tentar descobrir formas de realmente aquela urgência acontecer mais. E o que planejar para evitar essa urgência? A partir do momento que a gente faz isso, a gente começa a identificar maneiras realmente de reduzir problemas urgentes na nossa vida.
6 dicas práticas aí para a gente caminhar para encerrar, de como que a gente pode, então, melhorar a nossa gestão e a nossa produtividade utilizando o Neutrid. Então, estratégias inteligentes, estratégias que podem ajudar a gente a performar ainda mais. Primeiro, identificar e parar com o que não traz retorno. Olhe no seu dia aquela agenda sua que está sem registro de dados. O que eu chamo de agenda sem registro de dados? O que você faz no seu dia que não passa na sua agenda do dia a dia ali, e que são coisas óbvias, mas que a gente não está gerenciando isso, a gente não está administrando isso. Você vai lá no seu WhatsApp e começa a ver um tanto de status. Entra no Instagram, fica ali um tempinho. Desbloqueia o celular um monte de vezes durante o dia. Responde um monte de mensagem, acessa o grupo, interage, tudo. Tá, e aí? Cadê esses dados? Por que eu pergunto isso? Quando eu comecei a querer ter tempo de verdade na minha vida, eu comecei a cortar um monte de coisa que não fazia sentido. Status do WhatsApp, eu não vejo nenhum, por exemplo. Nada. Agora, não quer dizer que isso está certo ou errado. Para mim, isso é excelente. Faz eu ter mais tempo para dedicar várias prioridades para mim que são importantes em vários momentos do dia. Quando a gente entra nessas redes sociais, nessas mídias aí, é importante a gente entender que muitas das vezes a gente está realmente dispensando nosso tempo. E a questão está aqui na nossa mente. Por isso que é importante, e muito importante, a gente parar com o que não traz retorno, criando a nossa lista de stops. Então, a partir de hoje, o que você pode fazer? Criar uma lista de stops. E onde estão os seus stops? Urgente e circunstancial. O importante, se você classificou, a princípio você quer continuar fazendo. Mas o urgente e o circunstancial, você quer reduzir eles na sua vida. Então, lista de stops, para identificar e parar de fazer. Aqui no livro do Mais Tempo, Mais Dinheiro, o Christian até fala o seguinte, né? Faça uma análise da sua agenda dos últimos 10 dias. Mas olha para a sua agenda e olha para essa agenda também que não tem. Dentro dessa agenda que você já tem. Deslocamento, tempo antes de entrar para o webinário, depois que termina o webinário. Esses detalhezinhos do dia aí que parece que não são importantes, mas que um pequeno vazamento no navio afunda o navio. Essas pequenas tarefinhas, elas viram os nossos problemas de circunstancial e urgente sem que a gente perceba. Segundo, pausas. A gente gasta, nós gastamos a energia, só que a gente deveria recuperar essa energia durante o dia, para não ser linear, para não chegar no final do dia e estar esgotado ou esgotada. Então, gastou energia durante 30 minutos, 1 hora e 20, geralmente, de forma mais científica, eles falam até 1 hora e 20. Mas aí vai uma questão um pouco pessoal, né? Eu, no meu caso, eu faço essa administração da minha energia pensando justamente o seguinte: eu preciso renovar, revigorar minha energia, porque não adianta nada ter tempo e não ter energia para fazer acontecer. Aqueles momentos durante o dia que você tem tempo, você fala, nossa, não dá para fazer. E às vezes você dormiu bem, tá tudo ok, mas você exauriu sua energia, sua força de vontade. Então você pode criar atividades no Neutrid dessa pausa, como você pode também fazer o quê? Você pode colocar isso no seu celular para te avisar, você pode ter um aplicativo para te avisar em momentos do dia que você quer fazer essas pausas. Então, isso é importante. Se vocês acompanham o Christian, vocês veem ele falando de pausas, e isso tem aí validação do quanto a gente se torna mais produtivo. Estratégias com e-mails e outras caixas de entrada. Quando a gente quer se organizar melhor, por exemplo, eu já tive momentos que eu cadastrava com horário marcado para responder e-mail, para acessar o meu WhatsApp, para acessar o Telegram. Teve momentos que eu colocava como tarefa, e aí ela dava play e fazia isso. Só que eu comecei a depois perceber que existia maneira de combinar métodos ágeis com essas estratégias aí de não precisar necessariamente ter horário. É como se fosse assim, todo dia por volta de 9 horas, você vai entrar na sua caixa de entrada e vai apagar tudo que não servir para nada, armazenar, responder aquilo que for rápido, delegar e criar tarefa ou compromisso. Então, isso mentalmente estando ok, na hora que você vai para definir se você vai ter horário ou não, vai muito daquilo que vai te ajudar para lidar com tudo que precisa, mas com as outras pessoas também que têm influência na sua agenda. Às vezes tem um e-mail que chega para mim de manhã, que eu posso responder ele no final do dia ou até no outro dia. O problema é que quando a gente acessa a caixa de entrada, a gente às vezes está treinado para responder imediatamente. Existe uma estatística que ela diz o seguinte: a cada 100 mensagens, 30% não precisa fazer nada. É lixo. A gente pode até criar regras para nunca mais notificar a gente. Então, sobrou 70%.
Desses 70%, 40% você pode fazer depois. Olha a liberdade que a gente ganha quando a gente tem consciência disso e começa a aplicar isso na hora de responder as mensagens. Os outros 30% é o que vai te exigir fazer uma ação mais imediata. Entra num grupo, para vocês verem aí, você está lá em 3 grupos do Telegram, 3 grupos de cursos ou treinamentos. Aí você olha lá que tanto de mensagem. Faz esse filtro. O quanto daquelas mensagens precisava da sua atenção naquele momento que você acessou. Ou se você poderia deixar aquilo ali para fazer lá no finalzinho do dia ou no momento que você quer fazer. Reparem isso. Então, a cada 10 mensagens, 3 não serve para nada. 4 pode ser feito em outro momento. Muitas das vezes nem precisa ser feito hoje. E as outras 3 precisam de uma atenção imediata. Quarto, fracionar as atividades. Você tem uma atividade que te exige 5 horas para fazer. Exemplo disso, preparar essa apresentação do webinário. O que eu pego? E fraciono isso, me antecipando, até chegar no dia de hoje, está tudo ok. Porque precisa preparar o conteúdo, revisar, fazer um monte de ações, até que no dia a gente realiza aqui. Então, eu pego e fraciono isso em processo, ou então fraciono em tarefas mesmo. Já vou mostrar aqui como duplicar, como fazer esses tipos de agendamento. RDA. Isso aqui é um tipo de atividade comportamental que você pode fazer para te ajudar o seguinte. Você cria uma tarefa, a gente vai fazer isso aqui já, e aí, durante 5 minutos, muitas das vezes no máximo, você vai registrar tudo que aconteceu no seu dia e que não deu para você registrar no primeiro momento. Mas que isso vai gerar dados. O novo petróleo, né, do momento. Dados. Como que estão os nossos dados? Só que aí você vai classificar. Isso é importante, isso é urgente, isso é essencial. Está ligado ao meu papel de mãe, esposa, está ligado ao meu papel profissional, meu papel papel de estudante, papel de pai, papel de diretor, papel de empresário, papel de gerente, papel de estagiário, qualquer papel que a pessoa tem na vida dela, qualquer função que ela tem na vida dela. Papéis e função no Neotrid são sinônimos, tá, pessoal? Então, você registra tudo que você fez, mas que você não tinha capturado, não tinha registrado. Lembre-se, pequenos vazamentos no navio afundam o navio. Segundo, tem 5 tarefas para você fazer ainda. Chegou às 17 horas. Você vai encerrar o seu expediente às 18. Aí você olha e fala, não vai dar tempo de fazer tudo. Aí você decide, vou replanejar ou vou manter com status atrasado para amanhã? Porque você está se antecipando. Você está se preparando para que no dia seguinte, o que ficar atrasado, você vai precisar somar com aquilo que já está agendado, mais o que vai surgindo. E ter tempo para respirar entre uma atividade e outra. Porque senão a gente entra num ciclo, né, improdutivo. E antecipar. Antecipar é dar uma olhadinha nos seus inbox para ver se tem algo que chegou ali que te exige, nesse momento que você está aplicando o RDA, tomar uma ação imediata. Já a gente vai fazer isso aqui. Por fim, analisar o desempenho e o progresso. Olha que interessante. Como analisar o nosso progresso no Neotrid? Vou pegar aqui. Deixa eu fechar esse aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, eu cliquei em meu progresso. Esse aqui é o meu Neotrid mesmo oficial. Estou aqui na minha conta. Aqui eu defini, então, os últimos 60 dias. Então, os últimos 60 dias. E eu quero só 2 gráficos aqui nesse nosso webinário de hoje. Primeiro gráfico, o planejamento e a execução. Qual que é a execução que eu tive no dia a dia? Então, estou sendo mais produtivo? É aqui que eu vou olhar. Eu estou realmente fazendo mais aquilo que eu me propus a fazer? Mas qual que era o meu planejamento? O que eu planejei para fazer? Eu estou conseguindo cumprir com o planejamento está funcionando. Então, aqui dá para ver momentos que cumpre todo o planejamento, momentos que não cumpre todo o planejamento, momentos que a execução fica maior do que o planejamento, momentos, enfim. Dá para a gente fazer uma interpretação desses dados e entender a nossa capacidade de planejamento e a nossa capacidade de execução. Isso daqui tem a ver com a tríade do tempo. Eu estou aumentando a minha esfera do importante? Como que está a urgência no dia a dia? Então, a pessoa pode pegar esses dados e analisar de tudo que ela classificou em cada uma dessas esferas, o que aconteceu no dia a dia. E posso olhar também para as categorias, para as metas, olha lá. Então, são relatórios aí para ajudar a gente a ser mais produtivo e produtiva. Vou abrir agora, então, para as perguntas. Passar um tempo com vocês aqui respondendo algumas perguntas. Desde já, quero agradecer para quem pôde estar com a gente aqui ao vivo.
E aí a gente tem, então, os nossos próximos eventos, a gente vai divulgar aí para vocês, e os nossos contatos para quem quiser alguma ajuda do suporte da Neutrid e precisar da gente. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, e vamos então às perguntas.